certeza isso pegou todo mundo de surpresa e foi uma movimentação no tabuleiro da ditadura brasileira que mudou o jogo completamente. Vocês perceberam nesses últimos dias que houve uma mudança nas turmas do STF? O Fux pediu para sair da primeira turma. A primeira turma, que agora é conhecida como Câmara de Gás, tá? O Esquadrão da Execução. A primeira turma, que é a turma que hoje quem comanda é o Alexandre de Moraes, é a turma que condena os inocentes, que faz busca e apreensão em pessoas pelo crime de opinião. É ali o epicentro da ditadura do judiciário brasileiro, está ali na primeira turma. Inclusive é onde estão sendo julgados Bolsonaro e todas essas pessoas presas aí do 8 de janeiro. A única voz de sanidade dentro dessa primeira turma foi e está sendo do Fux. Pois o Fux decidiu mudar. Só que eu quero te explicar primeiro como que funciona essa questão das turmas do STF. Então, primeiro, você tem que entender que, embora o STF tenha 11 ministros, elas são divididas em duas turmas, que é a primeira e a segunda turma. É ali que acontecem a maioria das votações e das decisões, são nas turmas. Cada turma com 5 integrantes e tem o presidente da casa, que fica separado. Então, aqui está o presidente, que neste momento é o Fachin. Então, nós temos a primeira turma e a segunda turma. A primeira turma é a turma onde estão esses cidadãos aqui, ó. Olha que maravilha, povo bonito, olha que coisa linda. Esta é a turma da execução, que aqui você tem Zanin, Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Fux. Fux, a única voz da sanidade aqui dentro, mas é 1 contra 4. Ele acaba sendo minoria, acaba perdendo todas as vezes. O que o Fux decidiu fazer? Olha, Fux não quer mais participar desse esquadrão da execução, essa câmara de gás, e pediu para o Fachin para mudar de turma. Por que surgiu essa oportunidade? Bom, o Barroso pediu aposentadoria. Lembra que o Barroso arregou, não aguentou a pressão, sabe que vai levar uma Magnitsky, não aguenta mais o que está acontecendo. Então o Barroso, ele pediu para sair, né? ele pulou fora, achando que dessa forma não vai sofrer Magnitsky. Ele pulou fora, abrindo uma vaga na segunda turma, que é essa turma aqui, ó. Só tira essa foto antiga, né? O Lewandowski não tá mais aqui, tá? O Lewandowski, ele já saiu, porque ele virou ministro da Justiça. Ele virou ministro da Justiça do Lula. O cara é vergonhoso, o apoiador do MST. E o Fachin, ele agora é o presidente da casa. Então, o que acontece? O Fux vai vir para esta turma de cá. Nessa turma, nós temos o Cássio Nunes, indicado pelo Bolsonaro, o André Mendonça, indicado pelo Bolsonaro, duas vozes conscientes ali na nossa Suprema Corte. Com o Fux vindo para essa turma, sabe o que acontece? Eles formam 3, ficarão 3 pessoas conscientes, 3 pessoas que não são ditadores, e vai deixar o Gilmar Mendes em minoria. Então vai ficar o Gilmar Mendes em minoria nessa turma. Isso bagunça o jogo completamente. Por quê? Uma turma vai ser a turma da ditadura, mas a outra metade do STF, olha que loucura, vai ser a metade da sanidade. Aqui nós teremos Cássio Nunes, André Mendonça e Fux, e também, obviamente, vai ter o Gilmar Mendes e quem que é o outro que vai estar aqui? Eu estou tentando. Gilmar Mendes, agora eu esqueci quem que é o outro, cara. Vou procurar aqui e vou te falar. Vai ficar uma turma onde a maioria vai ser a maioria da sanidade. E o Fachin autorizou. Fachin autoriza Fux a compor segunda turma do Supremo Tribunal Federal. O pedido foi feito em plenário da Corte. O ministro também encaminhou um documento para o presidente da Corte, aqui, ó, aqui, solicitando a transferência. E foi concedido a transferência. Então, tá aqui, ó, na segunda turma vai ficar Gilmar Mendes, Dias Toffoli, eu esqueci do Dias Toffoli, advogado do Lula. Então, os dois vão fazer minoria, André Mendonça, Nunes Marques e Fux, formando uma maioria de 3. Então, olha que loucura. Mesmo tendo apenas 3 ministros do STF que pensam, eles farão maioria na segunda turma, ou seja, metade das decisões do STF voltarão a ser decisões de Constituição, de respeito à lei, de respeito a direitos fundamentais. Isso é um golpe gigantesco na ditadura do judiciário. Porque antes, as duas turmas tinham maioria dos ditadores. Agora não, uma turma, ou seja, metade do STF deixa de apoiar a ditadura. Obviamente, nos votos do plenário continuará sendo 8-3, mas como eu digo, a maioria dos votos acontece nas turmas. A maioria das decisões acontecem nas turmas.
Isso é um golpe, cara, isso é a saída do Barroso. Por que eles fizeram isso? Eles decidiram assim, não, vamos sair o Barroso para o Lula colocar mais um. Só que a saída do Barroso abriu essa brecha do Fux ir para uma turma. Isso é, cara, é um lampejo de esperança no meio dessa insanidade que a gente vive hoje. E tem mais, o Fux pode levar para ele um projeto, um caso que ele está relatando, que é o caso da inelegibilidade do Bolsonaro. Então, se ele leva para essa segunda turma, e a segunda turma forma a maioria, eles podem votar pela elegibilidade do Bolsonaro. Olha que doido. Cara, o cosmos sorriu pra gente por um momento. Então, vai ficar, obviamente, a segunda turma completamente dominada ali, vai ser uma loucura, né? Porque vai entrar, a indicada do Lula vai entrar na turma do Alexandre de Moraes, não sei se vai ser Pacheco ou Messias, que não seja Messias, né? Que não seja o office boy do PT. O Pacheco talvez venha a respeitar mais o Congresso, porque ele era um senador. Mas, assim, é uma notícia muito boa isso daqui, tá? É um gigantesco golpe nessa ditadura. Sim, o STF cometeu injustiças. Sim, o STF cometeu abusos. Sim, o STF violou a lei, violou a Constituição. Sim, essas injustiças precisam ser reparadas. Gente, senta para assistir a esse momento absolutamente surreal que eu vou separar em 3 momentos e que começo aqui com este vídeo. Olha aí. Ao reconhecer que meu entendimento anterior, julgamos muitos casos, embora amparado pela lógica da urgência, incorreu em injustiças, que o tempo e a consciência já não me permitiam sustentar. O meu realinhamento, pois, não significa fragilidade de propósito, mas firmeza na defesa do Estado de Direito. Gente, que espetáculo, que espetáculo. Essa aí é uma cena rara, raríssima no Supremo. O ministro Fux admitiu que houve injustiça nos próprios votos dele, nos próprios votos que ele deu nos casos dos réus do 8 de janeiro. Então ele não está apenas apontando o dedo para Moraes e para os demais colegas. Ele não está apenas atribuindo culpa aos outros e deixando de assumir a responsabilidade pelos próprios atos, não. Fux começa falando primeiro dele mesmo. Ele mesmo reconheceu que o entendimento dele é antigo, que o levou a condenar os réus do 8 de janeiro anteriormente era injusto, era errado, e que nem o tempo nem a consciência dele permitiriam sustentar essa injustiça. E aí ele mudou e disse, é injusto, é errado. Gente, que porrada no Alexandre de Moraes e nos demais ministros. Que porrada, que dia glorioso, que dia belo para a justiça e para o STF no Brasil. Isso aqui, gente, é emocionante. É bonito de ver como um ministro que tem brio, honra, dignidade, humildade, como o Fux, é capaz de sozinho nos lembrar do brilho, da honorabilidade, do orgulho que a nossa Suprema Corte deveria ter, deveria representar para todos nós. A nobreza do gesto dele é de dar orgulho do que ele representa e nos faz sonhar com o que poderia ser uma Suprema Corte que aplicasse o direito e realizasse a justiça. Mas calma, calma que teve mais pedrada. Fux comentou também o fato de professores estrangeiros famosos terem saído por aí criticando o voto dele e comemorando a condenação do Bolsonaro. E aí ele deu uma verdadeira aula, apontando a militância política que acontece dentro da academia. Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Estrangeiros, um professor mestre italiano e um outro professor polonês. Algum tempo depois, ambos foram instados a opinar sobre aquele julgamento, em particular sobre o meu voto. Não deixa de ser curioso, talvez até envaidecedor, que um voto minoritário desperta tamanho interesse. Mas o episódio me causou perplexidade, pela forma com que os próprios autores, de alguma maneira, no meu modo de ver, extraíram as suas obras. O mestre italiano, que declarou não ter lido o meu voto e nem o processo, ele está falando do Ferrajoli e fala que as declarações deles traíram as próprias obras deles, porque Ferrajoli é conhecido como o famoso garantista, que defende direitos fundamentais e que diz que o papel ali do processo penal é proteger os direitos fundamentais contra o Estado. Segue lá, ó. E é um dos precursores do garantismo penal. Ele não teceu uma linha qualquer comentário sobre as afrontas por mim indicadas ao devido processo legal, a vedação a tribunais de exceção, a ampla defesa, a individualização das condutas, a proibição da analogia em malamparte, entre outras garantias elementares.
Mas isso é até excusável na medida em que ele teve a lealdade de dizer que não leu o voto e não leu os 70 terabytes. Já o professor Tchevorsky, que se diz um teórico da democracia e, evidentemente, também não leu 70 terabytes, ele não se incomodou em nenhum momento com as restrições à liberdade de expressão e outros direitos fundamentais apontados por organismos internacionais, conforme citei no meu voto, cuja leitura declarou ter feito. A contradição de ambos, no meu modo de ver, é explicada por isso. Não conhecem a realidade brasileira, não leram o processo que eles se arvoraram a comentar e o que ainda, no meu modo, é mais constrangedor. Porque nós, professores, temos cuidado, nós todos temos a mesma titulação, somos professores catedráticos, temos livros escritos, e é preciso comentar quando se lê, né? O voto e as suas observações, que com elas não concordo. Eu, com quase 5 décadas de magistério e sendo professor catedrático, porque essa denominação é antiga, considero lamentável que a seriedade acadêmica tenha sido deixada de lado por um rasgo de militância política. Prestou atenção? Prestou atenção nisso que ele acabou de dizer? Até anotei aqui para ler para vocês, ó. Considero lamentável que a seriedade acadêmica tenha sido deixada de lado por um rasgo de militância política. Que pedrada! Ele colocou aí o dedo na ferida da militância política da academia, na doutrinação que acontece nas universidades em que professores de esquerda se deixam cegar pela ideologia. Algo muito parecido com o que acontece na grande mídia, que tem muito também de militância cega da esquerda. Caracoles, hein, ministro Fux? A gente já gosta de você, olha, não precisa nos convencer a gostar ainda mais não, viu? Que show do Fux, que incrível! E se você ficou tão emocionado quanto eu com tudo isso aqui, senta o dedo no like com força, que isso aqui é raríssimo. Eu não lembro de ver isso no Supremo em muito tempo. E agora a gente olha comigo a cereja do bolo. Olha a pedrada de Fux no Gilmar Mendes. Olha aí. Ao rebaixar sua competência originária para uma das duas turmas, estaríamos silenciando as vozes de ministros que poderiam exteriorizar nos autos e não fora dos autos sua forma de pensar sobre os fatos a serem julgados nesta ação penal. Aliás, a manifestação de ministros que não participaram do julgamento fora dos autos recebeu uma crítica contundente sobre a violação à lei orgânica da magistratura. Ao rebaixar gente, sensacional, sensacional. Vocês ouviram isso aí? Separei aqui para reler para vocês também, ó. Aliás, a manifestação de ministros que não participaram do julgamento fora dos autos recebeu uma crítica contundente sobre a violação da lei orgânica da magistratura. Que porrada seca no Gilmar Mendes. É um recado claro aí para aquele ministro cujo nome começa com G, termina com Ilmar. G, aliás, G de Gilmar. Então, gente, a gente viu 3 coisas aí. Primeiro, Fux admitindo a injustiça dos julgamentos passados, o que é uma pedrada no Moraes. Segundo, a gente viu Fux criticando os acadêmicos militantes, o que é uma pedrada numa academia e numa mídia militantes. E, por fim, colocando Gilmar no seu devido lugar